Olá, confrades, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior, estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Vinho velho é bom? Ele é sempre melhor? Nobres, confrades e confreiras, tudo bem? Hoje para mais um Dicas de Vinho do Bob. A gente vai falar aqui sobre um assunto: vinho velho é sempre bom, vinho velho é sempre melhor? A gente deve envelhecer nossos vinhos? E aí, o que é que ocorre com os vinhos, né? Quando a gente deixa o vinho envelhecer? Mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, você pode se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreva aqui no canal e também já pode deixar teu like aqui no vídeo, confrade e confreira. Vamos nessa, Bob, vamos nessa, gente. Olha só, vinho velho é sinônimo de vinho bom? Imagina aí você, imagina você estar na casa de um amigo ou de um parente, de alguém da sua família, e aí você é apresentado para uma garrafa de um vinho velho, ele te mostra aí uma garrafa de um vinho antigo, tem até um pouquinho de poeira, o rótulo envelhecido, e você pensa assim, minha nossa, esse vinho deve ser fantástico, deve ser um néctar dos deuses. Ou então você pensa assim também, meu Deus, é uma relíquia, deve valer uma fortuna, né? Então, daí vocês decidem que vão abrir o vinho, vão provar, tá? Esse néctar dos deuses, tá? E quando coloca o primeiro gole na boca, percebe que o vinho está estragado, percebe que o vinho aí virou vinagre, né? Olha só que coisa, uma decepção, hein, gente? Então, por isso, a gente percebe que nem todos os vinhos são feitos para envelhecer e também alguns vinhos são feitos para envelhecer, mas ele tem seu tempo de envelhecimento, tá? Ele pode envelhecer com qualidade, tá? Tem diversos fatores, a gente vai ver aqui nesse vídeo, diversos fatores importantes para que o vinho possa envelhecer com qualidade. Hoje em dia são poucos, tá? Gente, olha só, são poucos os vinhos que são feitos, que são produzidos para o envelhecimento, tá? Porque, assim, principalmente hoje, os vinhos saem muito para atender mercados exigentes, mercados grandes, mercados consumidores, Ásia, América do Norte. No Brasil aumentou bastante o consumo de vinho. Então, vinho para envelhecer, olha, é menos de 5%, só para você ter uma ideia aqui, são números que eu tive aqui no meu estudo, tá? Mais de 95% dos vinhos são para consumo imediato. Para a gente entender um pouquinho sobre o envelhecimento dos vinhos, tá? A gente vai relembrar um assunto aqui que a gente viu no curso Aprenda Vinhos com Bob Júnior, que são sobre os aromas do vinho. O vinho tem 3 tipos de aroma, tá, gente? Primário, secundários e terciários, tá? Os aromas primários são os aromas da fruta, são os aromas que vêm da fruta e do processo de fermentação alcoólica. Então gera aromas florais, de frutas cítricas, fruta de caroço, frutas tropicais, frutas negras, frutas vermelhas, aromas herbáceos, depender do tipo de uva, se é vinho tinto, se é vinho branco, tá? O rosé, tá? Aromas secundários são os aromas criados pelo processo de vinificação posteriores à fermentação, tá, gente? Pode ser um envelhecimento em barrica de carvalho, saem aromas como baunilha, caramelo, café, chocolate, notas tostadas, tá? Notas cremosas também, amanteigadas, da fermentação malolática. Nos vinhos tintos se faz em quase todos, nos vinhos brancos é a opção do enólogo, depende do tipo de vinho, do estilo de vinho que ele quer produzir. A fermentação malolática reduz um pouco a acidez do vinho e as leveduras proporcionam aí um pouco mais de notas cremosas e amanteigadas, é muito legal, tá? Também notas de leveduras, de panificação, de biscoito, que podem surgir na segunda fermentação de espumantes pelo método tradicional, segunda fermentação mais longa, tá? Como o champanhe, como alguns espumantes aí, 48 meses, 60 meses, tá? E surgem esses aromas, tá? Notas terciárias, gente, aromas terciários, são do envelhecimento do vinho na garrafa, tá, gente? Podem ser pela oxidação, a entrada de microoxigenação pela garrafa, pela rolha, tá? Envelhecimento da fruta e do envelhecimento em garrafa, tá, gente? Então, assim, a gente sabe dos aromas primários, secundários e terciários, tá? Isso vai ser importante para a gente entender o estágio de envelhecimento dos vinhos aqui, tá? Para o vinho envelhecer bem, com saúde, saudável, ele precisa ter uma estrutura bem robusta, tá, confrades? O que é que significa? Ele tem que ter boa base de taninos, ele tem que ter uma boa acidez, ele tem que ter fruta de boa qualidade, tá? Também álcool, tá? E açúcar residual. Nem todos os vinhos trazem quantidade de açúcar residual, mas o mais importante são os taninos, tá? Os taninos, eles são antioxidantes naturais, tá? Eles contêm polifenóis, então eles ajudam a conservar o vinho por um longo tempo.
Os taninos amadurecem, eles vão ficar agradáveis, né? A acidez também, ela traz frescor ao vinho. Então, o vinho ele é engarrafado com sua acidez um pouco mais alta e ela vai reduzindo com o tempo de envelhecimento, tá? E pode chegar nesse equilíbrio. Então, são os fatores principais para o vinho poder envelhecer com qualidade, além de uma guarda adequada, tá, gente? Guardar em lugar frio, guardar no lugar ao abrigo da luz, tá? O vinho não pode levar calor, nem pode levar luz constante, tá? Tem que se lembrar disso aí quando for guardar seus vinhos, tá? Confrade e confreira. Então, olha lá, de acordo com a estrutura, tá? Tanino, acidez, álcool e a evolução do vinho aliado aos aromas primários, secundários e terciários, a gente pode classificar os vinhos em jovem, em evolução, evoluído, tá? E também os vinhos já cansados, os vinhos que já passaram do seu melhor momento de consumo. Se nos vinhos predominarem aromas primários, os aromas de fruta, a maioria dos vinhos, tá, gente? A gente classifica como jovem, tá? São vinhos mais simples, que não passam madeira, tá? A minha indicação é beber agora, tá? Eles não são adequados para o envelhecimento, tá? É possível que alguns vinhos jovens, mais barricados, os vinhos que passam em madeira, eles possam aí ter uns aromas secundários que se sobressaem, muita baunilha, muito chocolate, e aí as notas de madeiras saírem um pouco além das notas de fruta, tá? A gente recomenda, nesses casos, utilizar o decanter. Você pode utilizar aí uma horinha de decanter antes de tomar teu vinho. Isso pode ajudar a equilibrar, vai dar uma oxigenada nos taninos, vai ficar muito legal. Então, se eu tenho um vinho demasiado jovem, jovem demais, ele tem muita estrutura, usa o decanter. Ah, não posso beber agora? Pode beber agora sim. Ele serve para guardar? Serve para guardar. Mas eu posso utilizar um decanter aí, aerar bem o vinho, girar bem a taça, para que eu possa estar aerando meu vinho e vai ficar agradável para tomar, tá, gente? Se nos vinhos predominarem os aromas primários, secundários, mas surgirem algumas notas terciárias, já começarem a surgir, a gente pode classificar o vinho como em evolução, tá, gente? Pode ser bebido agora, mas ele também tem potencial para o envelhecimento, tá? Ele está em constante mudança ainda, ele não atingiu o seu auge, o seu apogeu, tá? Se nos vinhos predominarem os aromas terciários, mas podem haver primários e secundários, geralmente é mais difícil identificar aí os aromas primários e os secundários, tá? Eles podem estar muito bem integrados com os terciários. A gente chama que o vinho está evoluído, tá, gente? Nesse caso aqui, é para beber agora, eu não recomendaria mais guarda, tá, gente? O vinho já chegou no seu ápice, já chegou no seu ponto máximo, tá? E podem acontecer também quando os aromas, aqueles aromas interessantes, aqueles aromas atrativos, aqueles aromas que fazem a gente gostar do vinho, eles começarem a sumir, eles começarem a desaparecer e dar vez aí a alguns aromas desagradáveis. E aí é quando o vinho já passou do seu tempo, ele está cansado, já passou do seu melhor momento, tá, gente? Pode acontecer, né? Tem uma curiosidade, alguns vinhos, tá? Eles já não são jovens quando são lançados ao mercado. Olha, alguns exemplos aqui, ó. Rioja Tinto Reserva, 36 meses de amadurecimento que ele passa antes de ser lançado. Então ele já tem um certo envelhecimento aí, tá? Um Porto Town Vintage, o que é vintage? É que ele tem a sua safra declarada, né? Ele foi do ano X, porque o Porto Town padrão ele é não vintage, ele é não safrado. Ele é uma mistura de vários lotes de vinhos de várias safras. Então, o Porto Town Vintage, ele já sai um pouco envelhecido. Todos os vinhos de Jerez, em torno aí de 60 meses para saírem ao mercado, tá? São alguns exemplos de vinhos evoluídos. Nem todos eles, gente, porém, nem todos eles se beneficiam com o envelhecimento, tá? Tem alguns vinhos que são vinhos econômicos, são vinhos tintos simples, são vinhos brancos simples, são vinhos brancos de grande produção para atender mercado. Significa que o vinho seja ruim? Não, não significa. Mas eles não vão ter essa transformação dos aromas primários e dos aromas secundários em aromas terciários de qualidade, tá, gente? Então são vinhos aí para beber até 5 anos, tá? No máximo 5 anos aí, como a maioria dos vinhos, tá, gente? Alguns vinhos, também existem alguns vinhos de qualidade que são feitos para serem bebidos novos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? O mais jovem possível. Por exemplo, um Beaujolais Nouveau, da uva Gamay, da região de Beaujolais, próximo ali à região da Borgonha, na França. É um vinho para tomar
no mesmo ano. Inclusive, o produtor não pode vender o vinho depois de agosto do ano seguinte, ele não pode mais vender o vinho. Olha que interessante, né? Sauvignon Blanc da Nova Zelândia é um vinho de muito frescor, de fruta vibrante, boa acidez, né? Saliva à boca, aquele vinho vivo, vibrante. Também é para tomar o mais novo possível, senão ele vai perdendo essa característica que é a principal dele, tá? Alguns espumantes mais simples, elaborados pelo método Charmat, principalmente os nossos espumantes aqui, Bruts, do Brasil, tá? Elaborados pelo método Charmat, são espumantes acessíveis, com muita fruta, de boa qualidade, tá? Com boa acidez, são para serem tomados novos, jovens, tá, gente? Não são vinhos que vão ganhar qualidades excepcionais, qualidades extras com esse envelhecimento, tá, gente? Então isso é uma dica que eu dou. Então existe, bota isso na cabeça, tá, gente? Existe vinho que é para ser tomado quanto mais novo possível, melhor, tá? Guardar vinhos com qualidade, eu falei para vocês, lugares frios, escuros, tá? Posição correta de guardar seus vinhos com rolha, sempre vinho deitado. Se for tampa de rosca, screw cap, tanto faz, deitado ou em pé. Espumantes eu recomendo que guarde sempre em pé, tá? Porque o gás do espumante pode corroer a rolha e pode soltar com tempo mais prolongado, pode soltar resíduos, tá, de rolha dentro do teu espumante, tá? Na prática, Bob, para a gente dar exemplos, que tipo de vinho, estilo de vinho a gente pode guardar, né? Eu vou falar aqui, eu já falei que o vinho tem que ter estrutura, tem que ter alguns atributos e algumas qualidades para envelhecer, né? Tanino, acidez, boa fruta. Vamos dar uns exemplos aqui. Grandes Cabernet Sauvignon de Bordeaux são vinhos que envelhecem com muita qualidade. Pinot Noir da Borgonha também. Reservas e Gran Reservas de Rioja, Ribeira del Duero. Já falei de Rioja aqui no vídeo, tá? Na Itália, Barolos, Brunelos, Super Toscanos. São vinhos rústicos que com o tempo eles vão ficando mais equilibrados. Eles saem com muita acidez, taninos mais ásperos e com o tempo aquela acidez ali. Se bem que já tem Barolo aí saindo já muito pronto para beber, é uma tendência de mercado. Aqui no Brasil, muito vinho de guarda também, tá, gente? Grandes tintos. Geralmente aqui no Brasil a gente encontra muitos blends com barrica, tempo de barrica assim, 12 meses, 18 meses de primeiro uso. São vinhos que têm condição aí de envelhecer com muita qualidade, vinhos brasileiros, tá? Alguns ícones de grandes produtores de Chile e de Argentina, tá? Tem outros, sim, tem outros. Eu poderia passar aqui 1 hora dando exemplo de vinhos de guarda, mas são a grande minoria, tá, gente? A grande maioria, repito, são para consumo direto. Qual é a dica de ouro que eu dou para vocês aqui, gente? Tem vinho promoção? Você pode fazer um exercício aí, comprar 2 garrafas, pelo menos, né? Toma uma garrafa agora, percebe o vinho como ele está, como está a fruta, como está a acidez, como é que está a evolução dele. Toma uma daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos. Depois de um tempo, você vai perceber aquela diferença do vinho que você tomou naquela época e do vinho que você tomou depois. É um excelente exercício, tá? Pega vinho em promoção aí, compra 2, compra 3 e faz esse exercício. É muito legal, tá, gente? Então, você entendeu agora. E aí, você responde a pergunta, vinho velho é bom? Vinho velho é sempre melhor? Então, beleza, confrades e confreiras? Se você quiser aprender sobre vinho de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o teu like aqui no vídeo, vou dar um grande abraço e um salve, um saúde aqui aos confrades e confreiras do Instagram. Forte abraço a todos e até a próxima. Saúde, grande abraço, confrades!